Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube neste início de semana, hoje segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019. Assuntos quentes hoje no programa, hein? Temos a final do Rio de Janeiro, que vergonha, que vergonha. É a falência do nosso futebol. A gente vai falar tudo sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro e pensar que tudo aconteceu por causa de lado de torcida. É um absurdo, né? É um absurdo. A gente já vai falar sobre isso. E também vamos falar do polêmico clássico paulista, hein? Olha, a arbitragem paulista é uma porcaria. É esse o termo que eu tenho que usar, porque é brincadeira um juiz num clássico errar em 2 gols, se encher de polêmica. Ô federação, né? Cadê aquela história de rebaixar juiz, de colocar porque o cara vai mal? Nossa, e não é só nesse jogo não, viu? Se você acompanhar o Campeonato Paulista aqui, tem muito mais juízes aí ruins apitando o Campeonato Paulista do que parece. Bom, mas para falar de todos esses assuntos, está aqui comigo na mesa ele, Renan Cassioli. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Grisa, Morelli, Nelson, que está no comando ali da mesa. Fim de semana de futebol brasileiro foi maltratado, né? Dentro e fora de campo. Demais. Eu acho que o clássico paulista teve assim um primeiro tempo horroroso, assim horroroso, digno de pelada, e acabou tendo mais emoção por causa de erro de arbitragem do que pelo que os times produziram. E no Rio de Janeiro parecia uma briguinha de quinta série, né? Ah, eu quero ficar desse lado, ah, eu não quero. Isso, o torcedor, né, sendo tratado igual gado, sendo jogado de um lado, uma hora você vem... como criminoso, né? Outra hora você não vem pro estádio, e aí você tem uma final de campeonato carioca que virou uma grande piada. É isso. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. É lamentável, primeiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Até semana passada, e a gente ainda lembra, né? Chora dos meninos que morreram no Flamengo, todo mundo de mãos dadas, todas as cores únicas, né? E aí você tem na primeira organização de uma final, essa picuinha, que é uma tremenda picuinha, né? E acaba com gente ferida, 29 pessoas feridas, acaba com torcedores, 29 mil entrando aos 30, 35 minutos do jogo, né? Uma torcida fora do estádio. Então, assim, é uma confusão danada. O Rio precisa de uma intervenção urgente no comando do esporte. Urgente. Os diretores, os dirigentes, as federações, todo mundo só vê o seu lado. Ninguém vê o campeonato, ninguém vê o lado do outro. Cada um vê a sua parte. E a dona CBF, a gente pode falar disso... Quietinha. Tem que acordar, né? É isso aí. Muito bem. Bom, e você pode mandar a sua mensagem aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Pode comentar sobre a final da Taça Guanabara, pode comentar também sobre o clássico entre Corinthians e São Paulo. Mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Bom, pode tocar o hino do Vasco, Nelson, porque afinal de contas temos um campeão da Taça Guanabara, né? Olha, de verdade, eu fui tentar entender o porquê da picuinha, né? Ah, o setor sul... Primeiro que eu fui pesquisar se o setor sul do Maracanã tem hidromassagem, se tem sauna, se tem open bar, o que tem lá de tão especial que é tão... que os clubes tanto querem ficar naquele espaço, né? Porque não é possível, deve ser uma mansão, deve ser um resort. É igual a ali. qualquer outro setor. Aí fui tentar entender. Olha só, a história é pior do que a emenda, né? Então vou tentar aqui rapidamente resumir para quem não entende o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Quando o Maracanã foi construído, na verdade inaugurado para a Copa de 1950, o Vasco foi o primeiro campeão no Maracanã. Com isso se criou ali uma coisa que é assim, o campeão, então você vai escolher aonde a sua torcida vai ficar pelos próximos anos, aqui no Maracanã. E o Vasco escolheu o setor sul. E isso perdurou até hoje. O que acontece? Depois da Copa do Mundo, um consórcio assumiu o Maracanã. Clubes como o Fluminense assinaram um contrato com esse consórcio para poder usar o Maracanã.
E neste contrato, o Fluminense colocou em uma das cláusulas que o setor sul seria seu. Então, quando tivesse jogo que envolvesse o Fluminense, a sua torcida teria que ficar no setor sul, seja ele mandante ou visitante. Só que o que aconteceu? O Vasco, que era o mandante desta partida, falou, não, peraí, historicamente a gente fica com o setor sul. O setor sul é nosso. E o Fluminense falou, não, pelo contrato, o setor sul é nosso. Aí o Vasco entrou na justiça, o Fluminense entrou na justiça, e aí deram... Liminar daqui, liminar dali. Até que uma desembargadora falou, não, então tudo bem, vocês não querem chegar num acordo? Não tem torcida. Vou fechar o estádio. Não vai ter torcida na final da Taça Guanabara. E aí virou aquela confusão, aí o Vasco conseguiu uma liminar no dia do jogo que a sua torcida poderia entrar no estádio, só que chegou lá, a polícia não deixou a torcida entrar no estádio, e aí gerou toda essa confusão. Até que um desembargador de plantão, no meio do jogo, deu uma liminar pedindo para a polícia militar, né, até por causa daquela confusão toda que se fez fora do estádio, liberar o acesso dos vascaínos com o ingresso na mão para o estádio. E aí, quando você diz no meio do jogo, não é força de expressão. Foi literalmente no meio do jogo. E não foram vendidos ingressos para a torcida do Fluminense. Não foram vendidos. A partida iniciou com arquibancadas completamente vazias. Alguns pontos que a gente precisa destacar antes dessa partida começar, né? Além disso que eu já falei aqui. O presidente do Fluminense convocar a torcida para uma guerra. Ele falou nos microfones: estou convocando a torcida para uma guerra. O senhor tem titica na cabeça, não é possível, diante do nosso futebol, que é tão violento, que infelizmente nós temos torcedores que não usam a cabeça quando vão torcer para o seu time, o senhor falar que está convocando a torcida para uma guerra. E aquela união, quando morreram os garotos do Flamengo, todo mundo junto, de braços dados, o que é isso? Isso mostra o quê? Que você não sabe se unir em outros momentos também com as equipes? E aí, Morelli? Me ajuda aí. É exatamente isso que a gente está falando, né? Cada um pensa no seu pedacinho, cada um quer sobreviver com a sua cor. E dane-se os outros, né? Por isso que eu acho que tem que acabar, tem que intervir, a CBF tem que dar um jeito nisso. Eu falo CBF porque a CBF delega tudo para os clubes, para as federações, já com a intenção de não se envolver, de não colocar a mão na lama, né? Aí vem o Tite semana que vem, daqui 15 dias, e convoca a seleção, e a CBF faz aquele mise-en-scène em algum hotel do Rio de Janeiro, e aquele monte de patrocinadores colocam lá suas marcas atrás do Tite, né, para mostrar suas marcas na seleção, e o futebol do Rio e do Brasil, de modo geral, tá essa penúria, né? Essa falta de comando, de organização. A gente não consegue fazer uma final de metade de um campeonato, né? Nem o campeonato todo, né? Não estou falando de uma metade. É um clássico, como se fosse um clássico que valia uma taça, né? A gente não consegue organizar, né? Aí entra a justiça, entra policiamento, entra a briga, entra esses dirigentes que você falou. Você acha que um sujeito desse tem condições de comandar alguma coisa? Um cara que quer guerra, né? Não dá, né? A gente já viu muitas mortes nos estádios, a gente está tentando passar o futebol a limpo, né? Tentando resgatar. O nosso futebol já está desse tamanhozinho dentro de campo. Isso. Né? Desse tamanhozinho. Nós vamos falar do Clássico Paulista. O Renan já falou um pouco aqui. Até da final carioca, que foi horrorosa tecnicamente. E a gente não consegue organizar, a gente morre todo dia, a gente é ferido em qualquer jogo, né? Então, assim, precisa de uma intervenção, gente. Agora, desculpa, mas eu acho que precisa. Agora, Renan, o que me deixa, sempre quando eu vejo essas situações, o que me deixa revoltado é ver a quantidade de crianças chorando diante de uma guerra que se estabeleceu fora do estádio. Aí, sabe o que a gente está fazendo? A gente está afastando essas crianças, futuros torcedores, caras que consumiriam o nosso futebol, porque vão ficar traumatizadas de ir no estádio de futebol. Você acha que uma criança que estava ontem lá no Maracanã vai querer voltar para assistir um jogo de futebol num estádio? Não vai. É um absurdo o que aconteceu, né, Renan? Acho que até tem uma cena emblemática que está na capa de praticamente todos os jornais de hoje, que é justamente um casal, a mãe está com um bebê no colo e uma cara de pânico em meio ao caos que estava instaurado na frente do Maracanã, correndo em meio a policiais, em meio a
bomba de gás, enfim. Esse é o cenário de uma final de campeonato. E aí depois a gente vai buscar entender por que os jovens consumidores de futebol no Brasil cada vez mais se identificam com Manchester City, com Real Madrid. Porque assim, eles têm que ficar em casa, tem que ver futebol hoje na TV, porque se você vai no estádio você corre o risco de não voltar. E você assistindo, aí analisando só a questão técnica, assistindo aos jogos, você assiste a um Vasco e Fluminense, você assiste a um São Paulo e Corinthians, que em tese são os clássicos, são os jogos de maior nível técnico do nosso futebol. E você assiste qualquer joguinho, não precisa nem ser um clássico dos campeonatos europeus, mas você vê uma organização bacana, você vê tudo funcionando, você vê times jogando um futebol bacana. Como é que você vai despertar o interesse de um garoto para continuar consumindo futebol aqui no Brasil? Exato. E aí, os jogadores de Vasco e Fluminense não ajudarem absolutamente nada. O clima já estava quente e ficou provocaçãozinha de um lado, do outro, entendeu? Quer dizer, porque também tem muito jogador que não tem cabeça, né? Infelizmente. Muitos não têm cabeça, muitos são pressionados por suas torcidas, para os seus próprios dirigentes, né? Olha, você não pode afinar, você não pode ser honesto, você tem que defender o Fluminense. E aí todo mundo entra pilhado, né? É isso aí. Enfim, infelizmente é o que acontece. E aí no final, você vê, era uma final de Taça Guanabara, que o técnico do Vasco, por exemplo, teria que estar dando uma entrevista coletiva falando do título, falando do seu time. Não, ele teve que ficar falando do quê? Do que aconteceu, né? Eu só discordo do Valentim quando ele fala assim, o campeonato mais charmoso do Brasil, que é o Carioca. Me desculpa, Valentim, mas há muito tempo o Carioca não é mais charmoso pra ninguém. Os estaduais não são mais charmosos. Os estaduais têm que acabar, gente. Não tem mais. É mais fácil fazer uma série de amistosos de preparação, porque tá todo mundo jogando mal mesmo, né? Tá todo mundo tentando se preparar. São Paulo já está numa pindaíba, o Palmeiras não ganha, o Rio está naquilo que a gente viu. Então, assim, faz um período aí de 3, 4 meses de preparação, com amistosos, um convida o outro para jogar, e dá muito mais certo do que os estaduais. Eu sei que tem que empregar muita gente, mas assim, tem que arrumar uma outra saída para isso, né? Uma outra saída. É isso aí. Muito bem. Enfim, né? A gente não sabe a gente fica pasmo, né? A gente porque, fica pasmo, porque assim, a gente quer ver um bom jogo. O morador do Rio de Janeiro, né? Ele tem gosto de ir no Maracanã. Tem muita gente que não foi no Maracanã ainda. Então, quando tem uma competição dessa, vai ao Maracanã. Mas não consegue, né? Você nunca vai em paz no Maracanã. Você nunca vai em paz. Não é só no Maracanã, não. Você nunca vai em paz ver um jogo de futebol hoje em dia. Tranquilo, desarmado. Que em tese deveria ser a nossa válvula de escape. Poxa, passa a semana inteira trabalhando, aí sábado vou ver um jogo, domingo vou levar meu filho, sabe aquela coisa de comer amendoim e chupar sorvete de limão e ver um bom jogo? Aquilo acabou, porque você tem que ir disfarçado, você tem que ir para uma guerra, você tem que chegar mais cedo, você tem que fugir dos confrontos, às vezes você chega, o portão tá fechado, como ontem, né? E é uma confusão danada. É isso aí. Muito bem. Deixa eu passar aqui no reprovável, Facebook. né? É reprovável. Para mim é a falência total do futebol brasileiro. Tecnicamente, nós já estamos falidos há algum tempo, né? E isso se provou com o desempenho da seleção sub-20, por exemplo, no Sul-Americano. E também a falência agora do espetáculo como um todo, né? Tem uma final de Taça Guanabara sem estádio, porque eu quero ficar no setor sul, eu não quero ficar em outro setor. Brincadeira, né? Parece briguinha de quinta série. Tá louco, né? Os clubes no Brasil precisam ser mais profissionais. O Eduardo Benega falando, e a declaração do Calil em BH, dizer que ir ao estádio tem que ser coisa pra rico. Enfim... Né? O Morelli falou dos dirigentes que atrapalham o futebol, né? O João Carlos Mendes, boa tarde. Ele está falando aqui do jogo do Palmeiras, falando de 0-0, que ele acha que é uma vergonha o time do Palmeiras com... A gente já vai falar também do Palmeiras. Quem mais aqui que estava falando sobre o Clássico Carioca? O Jorge Luiz Barbosa, a Federação do Rio e os incompetentes dirigentes dos clubes conseguiram piorar o Campeonato Carioca e esvaziar a Taça Guanabara, que era tão legal. O Alexandre Costa Silva falando futebol no Rio é uma vergonha. Não é só no Rio não, viu? É no Brasil, de modo geral.
Isaías Rodrigues, os torcedores do Vasco podem entrar com um processo, já que compraram ingresso para assistir o jogo todo, o que não aconteceu. Pode. Pode, ninguém entra, ninguém paga, demora 10 anos. Exatamente. Tem o Alex Duran reclamando do Mas Borja. pode. Calma, a gente já vai falar sobre. O Isaías Os palmeirenses falando... não estão nada satisfeitos com o time hoje, né? O Isaías falando, os clubes cariocas tentam melhorar o futebol, mas a Federação Carioca não ajuda. Entra ano e sai ano, a bagunça é a mesma. E ainda querem multar Vasco e Fluminense. Eu diria mais, viu? Eu retiraria os times do campeonato, viu? Porque essa briga que teve, tudo que aconteceu é culpa, claro, da incompetência da Federação do Rio de Janeiro, como o Morelli falou, da omissão da CBF, mas também dos clubes que protagonizaram essa briguinha besta que teve ali antes da final da Taça Guanabara. E o Eduardo Benega já está falando aqui do Clássico Paulista, falando de joguinho sofrível. Vamos fazer o seguinte, então vamos mudar de assunto? Vamos falar do Clássico Paulista? Vamos colocar o hino do Corinthians, que venceu o Clássico? de novo. Rapaz, o São Paulo nem consegue ganhar, hein? Que coisa, hein? Rapaz, lá em Itaquera, tá, gente? Mas já há algum tempo o São Paulo não vai bem em clássicos também, né? Que coisa, não? Que coisa. Mais um jogo recheado de polêmicas, como eu falei, tecnicamente o jogo foi ruim, a arbitragem foi ruim também, não é isso? Foi 2-1 o placar para o Corinthians. Brincadeira, o primeiro gol do Corinthians, eu sentado no sofá da minha casa, Morelli, vi que a bola tinha saído. É brincadeira, né? Eu olhei na hora que cruzou e falei, ué, os caras não vão levantar a bandeira, falar que a bola saiu, porque essa bola saiu. E aí, enfim, aí saiu o gol do São Paulo também, né? Porque foi numa falta, né? O escanteio. Então, exatamente. Aí teve o gol do São Paulo de empate, que o garoto Antony, ele atropela o Danilo Avelar. Ele vai no corpo do jogador, Sim. né? Então, o juiz tinha que ter dado a falta e não o escanteio. Isso. O gol saiu depois do escanteio. Exato. Então, assim, né? Ou na tudo cobrança errado, de escanteio. né? Aí o Corinthians marcou o segundo gol com o Gustavo, né? A bola mais bateu nele do que ele concluiu, A né? fase é boa. Né? Quando o cara tá com sorte, eu falei, a sorte que o Gustavo tá tendo nesse momento é a sorte que o Borja não tá tendo. Se fosse no Borja, batia na canela e saía. Ia pra torcida a bola, né? E aí o São Paulo chegou ao empate num lance polêmico também. Aliás, né, vamos lá, tem o gol do Corinthians, que teve uma polêmica aí com o Volpi, né? Que o Volpi disse que o Wagner Love o atrapalhou, né? Foi em cima do corpo dele. Eu, particularmente, não achei que foi falta. Quem foi em cima do corpo foi o goleiro. Foi o Volpi. Corpo do Exatamente. Wagner Love pula reto. Love pula na mesma posição onde ele estava. E Absolutamente nada. eu achei também não. E aí deu aquela falhada, né? E Aquela aí, eu catada posso de falar uma coisa, borboleta, né? eu vou ser meio polêmico agora no gol que o São Paulo fez com a Arboleda, né? Que foi, o juiz deu mão, né? E não deu a continuidade. Eu, no lance, olhando, o braço estava colado no corpo. Ele tentou uma cabeceada, a bola bateu e foi, mas o braço está aqui. Eu entendo como bola na mão se o cara leva, faz assim, o cara dá um totozinho, o cara faz assim. O cara tá com o braço. Ele foi tentar uma cabeçada, ele errou e a bola bateu aqui e seguiu. Eu não achei que era para dar bola na mão. Mão na bola, né, no caso. Eu acho que tem, mas aí tem uma questão que eu acho que é maior até. Eu também acho que é um lance interpretativo essa mão, apesar de eu achar que ela foi determinante para a sequência da jogada e talvez só por isso eu já marcasse irregularidade no lance, mas para mim o que é mais determinante, na hora que a bola bate no Gonzalo Carneiro, o Pablo estava em impedimento. E o Pablo é o cara que recua o corpo e faz a proteção para o Arboleda chutar. Ele impede o marcador do Corinthians de chegar no Arboleda. Ou seja, teriam então ele duas participou irregularidades. diretamente do lance. Para mim, a irregularidade aí seria dupla. Beleza. Eu acho que o juiz não viu essa mão. Eu acho que essa mão ou foi do Bandeira ou foi do Quarto árbitro. Do ponto eletrônico. Porque o árbitro estava atrás, fora da área. E o Arboleda tava de costa para ele, né? Qualquer coisa que ele faz assim, eu acho que ele não viu, eu acho que ele foi avisado. Ou confiou no Bandeira, eu não vi o Bandeira, não vi nenhuma imagem do Bandeira marcando antes. Mas eu também teria dado. Eu também teria dado a parada ali, a falta. Na verdade, assim, pra mim, eu vou nessa. Eu acho que nem foi erro do juiz,
né? Assim, a minha interpretação foi essa, mas acho que se o juiz tivesse dado também, ok, tá tudo certo. E acho que no gol do Corinthians também, acho que não tem nem o que se discutir. O Volpi tá tentando justificar uma falha dele. Sim. Né? Tá tentando justificar. Os 2 primeiros gols são irregulares e assim, não tem o que discutir. São Paulo não tá dando sorte com o goleiro, hein? Então, o São Paulo, assim, depois do Ceni, ninguém consegue vestir essa camisa. Rapaz, né? Ninguém que consegue coisa, vestir. Hein? E assim, o São Paulo contrata errado, né? O São Paulo contrata goleiros que não são acima de qualquer suspeita, né? Esse menino era bom no México, né? E de um clube que não é nem o principal clube do México. Se o cara fosse tão bom assim, ele não estaria no México. Não, e me chamou a atenção, depois da partida, uma declaração do Gustavo, né? Perguntaram pra ele sobre os gols, ele falou assim, não, a gente tinha assistido já uns vídeos do Volpi e viu que ele é meio atabalhoado saindo na bola. Então, Entregou assim, o cara, né? A gente não acompanha o futebol mexicano, a gente até deveria, né, acompanhar mais para ver esses, né, mas assim, eu duvido que o grande goleiro do futebol mexicano, né? Né? E o Volpi tem sido recorrente, né? Esse problema de saída do gol, já aconteceu isso também na partida contra a Ponte. Foi. O gol da Ponte Preta, ele sai completamente perdido no escanteio. Tabuado. A bola passa por ele e a Ponte Preta faz o gol. E ontem, no Clássico, já havia ocorrido 2 cruzamentos do Corinthians em direção à área do São Paulo, em que o Volpi sai, não acha absolutamente nada, mas, mas aí a defesa consegue afastar e ele volta para o gol. Mas assim, 2 bolas que foram levantadas e que tinham que ser dele. É isso. E acho que assim, o Gustavo acabou entregando, acho que uma arma importante que o Corinthians utilizou, de fato. E aí é aí que entra o departamento de análise mesmo para ajudar o treinador nos treinamentos. Você mostrar, esse aqui é um ponto fraco do teu rival. O goleiro sai mal do gol, vamos levantar a bola na área. Para não colocar tudo na conta do Volpi, algumas observações aqui, agora eu tô falando do time do São Paulo especificamente, a gente já vai falar do Corinthians. O Hudson claramente demonstra que ele não tá com vontade mais de jogar no São Paulo, né? É impressionante. O Hudson tinha que estar no banco de reservas. Colocar o Hudson como titular hoje em dia... O Hudson estava muito bem no Cruzeiro. Então... O São Paulo fez lá a volta do contrato, né? Porque ele pertencia ao São Paulo. Ele não queria voltar, tinha falado isso. Aí a negociação foi adiante, ele teve que voltar. E agora perdeu o Cruzeiro, onde ele era titular absoluto, jogava muito bem e não se achou no São Paulo. E ontem também, Grisa, Renan, foi a primeira vez que os 3 principais jogadores do São Paulo ficaram no banco, né? Ou não jogaram. Nenê, Jusilei e Diego Souza. Já numa possibilidade aí do que pensa o Cuca, que vai ser apresentado hoje, não sei se vai, mas acho que está marcado. Tá hoje às 15 horas. Porque vai ter protesto lá também no CT. Já tem, a torcida já estava lá na porta do CT. Teve ontem à noite, né, torcedores ali foram para a entrada do CT, a polícia foi, o ônibus felizmente não foi para o CT, porque senão ia dar confusão. Isso. Ia dar confusão. E muitos jogadores tinham ido embora já com seus carros. Até acho né? que tem que ser uma atitude essa mesmo, de pegar seu carro, ou ficar no meio do caminho, ou entregar em algum outro ponto da cidade, porque os caras vão pressionar, né? Ontem falaram mal do Nenê, falaram mal do Diego Souza. Isso. Pediram a contratação do Pato, não sei porquê, mas pediram a contratação do Pato. Detonaram o Raí, disseram que o Raí não manda nada e pediram a cabeça do Leco, presidente. E outra coisa também, mais um erro para mim de São Paulo. O Hernanes, ele tem que ser afastado para recuperar suas condições de jogo e só voltar quando tiver condições de jogo. É nítido que o Hernanes está jogando um outro futebol que não aquele que está em campo, né? Ele está em outra rotação da partida, né? Completamente fora de ritmo. Não dá. E é uma pena, porque você acaba desgastando. Né? Isso, porque você acaba desgastando um cara que é ídolo do clube. Porque assim, não é nem culpa do cara, o cara não tá bem fisicamente, o cara não tá ali adaptado ainda. Se eu fosse o técnico do São Paulo, por mais importante que seja o Hernanes, nesse momento ele está prejudicando a equipe. Ontem ele foi uma peça absolutamente nula. E ontem o Mancini, já também mostrando um pouco de diferença ao que o Jardine vinha fazendo, retornou o Hernanes à função de armador, né? O Hernanes vinha sendo o segundo volante nas partidas anteriores, ele botou o Hernanes de armador e em tese era para jogar
William Farias e Hudson como volantes e o Hernanes na frente. Só que o que se viu no campo durante a partida foi o Hernanes na esquerda do meio campo, jogando bem aberto e praticamente não participando da partida. Isso. Então São Paulo passou a maior parte do jogo com um homem a menos, porque o Hernanes não tinha função tática alguma ali. Ele não estava armando, ele não estava defendendo, ele está sem ritmo para correr, para ajudar na marcação. Então eu concordo, eu acho que o Hernanes de fato ele é um cara importantíssimo para o São Paulo, mas é o momento de se repensar a presença dele em campo agora. Talvez seja o fato de realmente de você tirá-lo, faz um trabalho à parte e a hora que ele tiver em plenas condições físicas e técnicas, você volta a utilizá-lo. Porque você expõe o Hernanes, né? Você mostra um jogador que não tem condições de jogar. Agora, a necessidade é tão grande, a necessidade do São Paulo é tamanha que o cara chegou, ele já jogou 20 minutos, 30 minutos e foi ficando, né? Ele não é nem o carro que está sendo trocado, tendo o pneu trocado, ele é o pneu, né? Que está girando sem o carro parar. Né? Não pode, né? Não pode. Exato. Porque vai chegar lá na frente, ele vai estourar. Até a gente já tinha lembrado isso aqui, o Hernanes ele vem de temporadas com baixa participação. O último ano dele no futebol chinês, ele jogou só 14 ou 18, acho que 14 partidas. 14 partidas. Foram baixos. 14 jogos ele fez um ano inteiro. Aqui tem 70. Aí eu até fiz esse levantamento, né? Os últimos 3 anos do Hernanes, ele jogou 74 vezes em 3 anos. Se joga em um ano aqui no Brasil. Se joga em um ano aqui no Brasil. Então, assim, é um cara que vem já numa descendente em termos de participação, até pela idade, tem 33 anos. Então, o São Paulo acho que talvez tenha se equivocado um pouco ao achar que o Hernanes, assim como aconteceu em 2017, só que em 2017 ele chegou no meio da temporada do Brasil, ou seja, ele vinha jogando regularmente. Isso. Agora não, agora é outra situação. Bom, a gente vai falar agora do Corinthians, obviamente, né? Porque foi o vencedor do Clássico. Eu só acho que estão exagerando. Eu vi muitos analistas aí falando que o Corinthians encontrou uma forma de jogar. O próprio Carille disse. Não, o Carille disse que encontrou uma forma... uma fórmula de colocar o Corinthians em campo, mas que ainda precisa treinar, ainda precisa ver as peças, mas o jeitão de jogar, o posicionamento, que também não é nada assim de outro mundo, né? Ele colocou um volante na frente dos marcadores, ontem foi dos zagueiros, ontem foi o Ralf. Isso. Colocou 2 meias, um segundo volante para distribuir bola, que poderia ser o Sornosa. Isso. E 2 meias para armar o time. Isso. E um centroavante, quer jogar com o centroavante, que é o Gustavo. Isso. Né? Como jogava o Jô lá atrás. Lembrando que o Wagner Love começou no banco e o Ramiro nem entrou, né? O Ramiro estava no banco. Então, esse volante pode ser o Ramiro ou pode ser o Ralf, né? O armador do segundo volante pode ser o Sornosa ou pode ser outro. Né? Que ontem foi o Júnior Urso. Né? Que ontem foi o Urso. O Carille voltando um pouco à sua origem, né? Sendo mais conservador do que... eu acho que... Pode falar, E a diferença de 2018 é que vai ter um centroavante. Vai ter um centroavante, exatamente. E eu falava aqui, né, que o Carille, eu quero que o time seja ofensivo, tudo bem, mas você tem que ter uma escola ofensiva por trás de você. Se você trabalhou a vida inteira com um sistema mais conservador, não dá pra você de uma hora pra outra falar, agora eu sou ofensivo, agora eu vou colocar mas a vida inteira do Carille são 3 temporadas, né? Sim, mas eu tô contando isso com o tempo que ele foi auxiliar do Tite. O Tite também não é um cara... auxiliar, né? Não era, ele veio de uma escola... Nem humano com quem ele trabalhou também. Não são caras que primam pela ofensividade, mas um time mais coeso, enfim, aquelas coisas. Não dá pra você mudar de uma hora pra outra. Mas enfim, mas eu acho que o Carille também sofre, e o time muito mal, o Corinthians muito mal. O jogo ontem, se tivesse terminado empatado, para mim era o resultado justo da partida. Mas o que prejudica também o esquema do Carille é que alguns jogadores que claramente se esperava muito mais não estão dando. O Sornosa, ele vive de momentos, o cruzamento foi parada, dele, né? exatamente. O Sornosa ele virou o Jadson, né? Ele virou o cara da bola parada no Corinthians. Mas durante a partida o Sornosa não tem ajudado a equipe, assim como o Ramiro também não está ajudando a equipe, né? Então acho que isso também pesa um pouco nessa evolução do time do Corinthians, né, Renan? O primeiro tempo do jogo de ontem, eu volto a insistir nisso, ele foi muito ruim tecnicamente de lado a lado.
Acho que teve 2 momentos assim, né? Eu estava ontem lá na Arena Corinthians acompanhando o jogo em loco, e houve 2 momentos em que a bola ficou acho que uns 10 segundos no ar, assim, porque ninguém conseguia dominá-la, colocar no chão e fazer a coisa fluir. Era um cabeçando para um lado, cabeçava para o outro, bicão para cima, enfim, foi um horror. E o primeiro chute a gol do clássico foi o chute do Pedrinho, que nasceu da jogada irregular, que o Cleison já estava fora do campo quando cruzou. Foi aos 41 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro chute a gol. E o Corinthians não estava dominando o São Paulo. Não. Tava um jogo assim muito de meio campo, ninguém conseguia construir muita coisa, e o São Paulo até com um certo domínio de posse de bola. Acho que tem alguns aspectos positivos, para a gente não falar só coisas negativas do Corinthians, que afinal de contas foi o vencedor. Para mim o Fagner volta a jogar muito bem. Eu ia falar isso. Sim, tá jogando impecavelmente bem na marcação e está chegando bem no ataque. Ontem o segundo gol foi um cruzamento dele. O Sornosa virou os caras da bola parada e eu acho que tende a evoluir durante a partida, porque é um cara tecnicamente bem qualificado. E o Cleison é um cara que está me surpreendendo. O Cleison ontem para mim fez uma bela de uma partida. Foi, acho que para mim, a exceção nesse primeiro tempo, sem muita genialidade de nenhum lado, mas o Cleison é um cara que conseguiu fazer bem a sua função e acabou saindo depois na etapa final porque estava desgastado, mas jogou para mim até melhor do que o Pedrinho. E é um cara que a gente tinha muitas restrições aqui, porque também se perdeu em algum momento da carreira dele, estava mais preocupado em brigar do que em jogar bola. Parece que o Cleison colocou a cabeça no lugar e pode cavar uma vaga de titular no time. Acho cedo para falar isso, mas de fato ele melhorou. E ele tá na marca do pênalti, né? Assim, ele veio da Ponte Preta. Olha, esse moleque vai fazer fumaça no Corinthians. E não aconteceu absolutamente nada, né? Só envolveu em confusão. E agora parece que alguém está ali trabalhando com ele fora de campo para ver se ele se acha, né, de volta no time, no futebol. E o Fagner, de fato, voltou a jogar, né? Acabou aquela tiriça com seleção brasileira. Isso. Até que vai ter convocação aí em breve, né? Acabou aquele sonho de Copa do Mundo, de uma transferência para a Europa. Parece que ele, eu tô no Corinthians, eu vou jogar no Corinthians. Né? E aí parece que ele tá jogando de fato. É isso aí. Com esse resultado, o Corinthians reassumiu a liderança do grupo C, né, tá com 10 pontos, mas assim, muito próximo de Ferroviário e Bragantino, que tem 9. Isso. E hoje tem um jogo, né? Então, é do grupo do São Paulo. O São Paulo, com a derrota, caiu para segundo lugar do grupo. O Ituano lidera com 10. No entanto, a gente tem a partida entre o Oeste e São Bento. Se essa partida terminar em empate, o Oeste já assume o lugar do São Paulo. Só confere, eu acho que não por causa do número de vitórias. Não, porque o Oeste e São Paulo tem 9 pontos, os dois. Mas aí passa, né? Se então passa. Não, se tiver o empate, o Oeste vai para 10 pontos e o São Paulo fica com 9. É verdade. Então o São Paulo cai para a terceira colocação. Isso. Olha, se o São Paulo for eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista... Nós estamos na 7ª rodada, né? Aí o Cuca, 7 de 12. Se o São Paulo for eliminado, o Cuca cai antes de assumir? É isso? O Mancini pode cair, né? Ou o presidente, ou o Raí, né? Vamos falar rapidamente, né? Aproveitar, a gente tá até passando um pouquinho do horário, mas dar uma pitadinha sobre o Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras? Esse Palmeiras, que apesar de ter crédito, precisa começar a ser cobrado, né? Com o time que tem, não dá pra empatar com a Ferroviária. Acabou de ganhar um campeonato brasileiro, né, Morelli? Passado. Não, tudo bem, mas é pior pro São Paulo, que há 10 anos não ganha um título, não é? Então. Mas e aí? Tem que começar a cobrar esse Palmeiras, não tem, Morelli? Então, o problema é assim, é a tal do revezamento, né? A gente não sabe quem é o time do Palmeiras. O Filipão falou que ia acabar com isso. Mas tem alguns jogadores ali que, na minha opinião, eram um banco e estão jogando. E assim, nós já estamos invadindo quase março. Isso. Daqui a pouco, o Palmeiras começa a jogar as competições importantes. Isso. Né? Vai começar o Brasileiro, a Libertadores. Libertadores já começa agora, Copa né? do Brasil, em março, né? Por Palmeiras. E o time não está respondendo como deveria. O time joga mal, faz uma boa e outra ruim, faz 2 ruins e uma boa. O time perde muito gols, cria pouco, né? Tem dificuldades para superar algumas marcações, dá mole para alguns contra-ataques. Assim, esse é o Palmeiras que quer ganhar a Libertadores?
Não sei. Nós vimos Racing e nós vimos Talleres aqui, futebol argentino, e nós vimos suador que eles deram em São Paulo e Corinthians, né? E o banho tático, né? Que São eles Paulo dão, e né? Corinthians, né? Eles têm temporadas diferentes, né? Eles estão já mais no meio da Perto temporada. quase no final do Perto do campeonato fim. argentino, né? Então, assim, isso pode fazer diferença. Agora, a gente demora demais para engrenar no futebol brasileiro. Nós estamos em março, né? E os times estão jogando mal. O Palmeiras é um deles. É isso aí. Palmeiras que lidera o seu grupo, né? Tá com 14 pontos, né? Seguido do Novo Horizontino com 12 e o Guarani que foi para terceiro com 10 pontos. Só que o Guarani joga hoje com o Santos aqui no Pacaembu às 8 horas da noite. É isso? É isso. Muito bem, muito bem. Bom, a gente tá chegando ao fim do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Esporte Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Você já foi comparado, Morelli e Renan, vocês no caso, a um vidro de mostarda ou ketchup? Não? Pois é. Não que eu me lembre. No esportefera.com.br você vai ler que o treinador do Manchester United, o Solskjaer, comparou o chileno Alexis Sanches com uma embalagem de ketchup. E disse que apesar do seu baixo rendimento atual, em algum momento mostrará todo o seu potencial. Sabemos que é muito bom jogador. É simplesmente como um pote de ketchup. Às vezes parece que nunca vai sair, até que de repente sai tudo. É verdade, tem uma marca de ketchup que, olha, eu vou te falar, viu? Você fica ali, o negócio não sai. Você dá uma apertadinha, o negócio... Sensacional, viu? E Gostei. ketchup por causa da cor da camisa, né? É, exatamente. Sensacional, viu? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Espirituoso. Agora, nunca ouvi um treinador comparar o rendimento de um atleta com um pote de ketchup, né? Mas acho que não poderia ter. Comparação melhor, né? Ele não poderia ter ilustrado de forma mais Ele tem razão, precisa, né? Todo mundo entendeu o que ele quis dizer. É isso aí, muito Ele vai bem. mal, né? O Sanches tá mal, fez Tá 2 mal, gols isso. só. Desde que chegou 19 no, partidas ele disputou, né? no Manchester. E tá devendo, né? Ele sabe que tá devendo, o treinador sabe que ele tá devendo e a torcida tá começando a pegar no pé, né? Sobretudo depois da derrota na Liga dos Campeões, né? Pro Isso. PSG. Isso, exatamente. E agora ele tenta motivar o cara a sair esse ketchup aí todo, né? A melecar a salsicha, né? Como diz o outro. Ketchup e tal. Isso. e lá no Esporte Fera você ainda vai encontrar o torcedor do Vasco que virou meme, foi o primeiro a entrar no estádio. Você viu essa? O cara do nada, ele pegou a garrafinha de água e começou a se jogar, né? Não sei se ele tava com a cabeça quente, né? E falou, vou... E também vai ver lá no Esporte Fera que o Fernando Diniz, durante a partida, perdeu o tênis. Quando o Vasco marcou o seu No gol, né? Ele foi Foi chutar. chutar uma garrafinha de água e... O tênis foi lá pro meio de campo. O Rio realmente. Isso aí, tudo lá no Esporte Imagens, cenas lamentáveis. Tudo Reinaldo. contribui, né, meu? Tudo contribui, né? E o personagem comum, a garrafa d'água, né? Nossa, cara, tudo contribui. Bom, essas e outras informações você encontra em esportefera.com.br. Chegamos ao fim do Estadão Esporte Clube de hoje. Lembrando que este programa fica disponível daqui a pouco em formato podcast. Então você pode ouvir no seu Android, também no seu iPhone ou no seu iPad, pelo iTunes. Também na Deezer você pode ouvir o nosso programa e também no Spotify. Olha só, hein? Não tem desculpa para não ouvir, né, Mas Morelli? tem como avisar ali, fazer alguma coisa? Ó, toda vez Tem. que tem no ar aparece um recado. Olha, Tanto assista. na Deezer como no Spotify, você vai lá, Estadão Esporte Clube, vai aparecer a nossa página com todos os nossos podcasts publicados até hoje. Aí vai ter um botãozinho lá escrito assinar. Aí você vai falar, não, mas pô, vou pagar. Não, né? Não Paga? quero pagar. Não paga, minha gente, é de graça para você. O assinar é só para que você receba uma notificação no seu celular, no seu iPad, de que um novo podcast foi publicado. Assim você não precisa ficar procurando entrando ali. toda hora, né? Para ver se foi publicado ou não. O próprio sistema te avisa. Então assina lá, que é bem legal. Não só o do Estadão Esporte Clube, mas também dos clubes. O podcast do Santos, o do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. A mesma coisa. Você assina, você já recebe a notificação quando ele é publicado. Combinado, minha gente? Então é isso.
Agradecendo também aqui Renan Cassioli mais uma vez. Muito obrigado, viu, Renan? Obrigado, Grisa. Um abraço a todos, uma ótima semana. É isso aí. Robson Morelli, muito Valeu, obrigado, gente, hein, Morelli? amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Estamos de volta. E para vocês, meu muito obrigado. Uma ótima segunda-feira a todos. E lembrando que amanhã, terça-feira, o Estadão Esporte Clube está de volta ao meio-dia. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.